Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos para o nosso segundo temperamento, que é o nosso temperamento sanguíneo. Esse temperamento que é conhecido como temperamento inconstante e que deixa a gente inconstante em relação a ele, porque tem horas que a gente ama ele pelas atitudes e tem horas que a gente odeia ele pelas atitudes. Então, nós vamos aprofundar mais e mais hoje esse temperamento inconstante e descobrir qual é a profundidade dessa inconstância. Então, primeiro nós temos que começar a falar sobre qual é a tendência desse temperamento, qual é a tendência, o que ele mais busca. E a tendência do sanguíneo são os afetos. O sanguíneo, ele procura afeto, ele procura que as pessoas deem afeto para ele, assim como ele também dá muito afeto para as pessoas que estão ao redor dele. Então, os afetos são as tendências do nosso querido sanguíneo. O sanguíneo, ele tem um problema, né, que vai além da inconstância dele, né, porque a inconstância ela é uma consequência. A consequência de que o sanguíneo, ele se preocupa demais e ele está sempre ocupado demais com a realidade, com o que existe fora dele, tá? Com as coisas que estão no mundo. E ele procura, de diversas formas, se preencher com isso. O sanguíneo, ele tem um grande vazio dentro dele. E ele busca preencher esse vazio dentro dele com pessoas, com coisas, com experiências. E é por isso que o sanguíneo está sempre ocupado. Eu duvido você encontrar um sanguíneo que esteja parado, sem fazer nada. Ele está sempre, tá ligado no 220, fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. A agenda dele não para. Porque ele está tentando constantemente preencher esse vazio dentro dele. Ele é muito despreocupado, tá? Com as questões das maldades, das leviandades do mundo. Ele se preenche muito com as coisas do mundo porque ele não enxerga a essência das coisas. Por não enxergar as essências da coisa, é que ele não vê as maldades, as ruindades que essas coisas que ele vai botando pra dentro de si fazem pra ele, entende? Muitas dessas experiências, muitas dessas pessoas, tudo que o sanguíneo vai botando pra dentro, muitas dessas coisas fazem mal pra ele. Só que ele não enxerga isso. E isso vai acabando dando mais inconstância ainda pro nosso querido sanguíneo. E por que o nosso sanguíneo ele não para e pensa nas coisas que ele tá fazendo, nas pessoas que ele tá botando na vida dele, nas experiências que ele tá pegando? Porque o sanguíneo, se ele para pra pensar, ele acaba entrando num estado de melancolia. E a melancolia é uma coisa que o sanguíneo odeia. Ele detesta a pessoa que fica ali murmurando, chorando, se martirizando. Ele não gosta disso. Então, ele também não gosta de se sentir assim. Por isso, ele não para pra pensar nas coisas, na essência das coisas. Porque se ele parar pra pensar, ele vai entrar em estado de melancolia. Ele não gosta disso. O sanguíneo, ele tem uma hierarquia, gente, de razões e desculpas pelo fato dele estar sempre ocupado. Se você pedir, mas por que você anda tão ocupado? Meu Deus do céu, a pior pergunta que tu faz pro sanguíneo. Porque ele vai, sabe aquele meme que abre assim um pergaminho de respostas? É o sanguíneo, ele vai abrir um pergaminho de desculpas do porquê ele tá sempre ocupado. Mas se ele parar pra pensar, essas ocupações, elas são totalmente superficiais. São coisas que o sanguíneo botou na rotina dele e que, na verdade, não precisariam estar na rotina dele. Não é uma obrigação estar na rotina dele. Está na rotina dele porque ele não quer ficar parado. E aí ele coloca essas coisas. Porque ele não quer ficar parado, como nós falamos antes, porque ele não quer parar pra pensar nas coisas. Então ele busca estar sempre ocupado fazendo alguma coisa pra ele não precisar pensar. E por conta disso, é que o sanguíneo ele vive muitas contradições. O sanguíneo é a típica pessoa que ele fala uma coisa e ele faz outra. Típico. Por isso que é muito difícil, às vezes, conviver com o sanguíneo, porque ele vai te falar uma coisa sobre ele que dali 2 dias já não é mais, sabe? Ele vai te falar uma coisa que ele acredita hoje e daqui 1 semana ele é totalmente diferente. O sanguíneo é a pessoa que tá sempre com um tipo de espiritualidade diferente, tá sempre com um emocional diferente, tá sempre com um drama diferente, tá sempre mudando, porque ele é inconstante. No entanto, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração do sanguíneo é que ele sempre tá fazendo as coisas e essas coisas sempre envolvem pessoas.
O sanguíneo é um temperamento que está sempre se doando pelo outro. O sanguíneo está sempre fazendo alguma coisa pelo outro, sempre buscando estar com o outro. Como a gente disse, o sanguíneo, que a tendência dele são os afetos. Então, o afeto do sanguíneo pelo outro também se demonstra de forma dele estar sempre presente na vida do outro, sempre conversando com o outro, sempre visitando o outro. Ele está sempre se gastando pelo outro. A gente usa bem essa palavra, se gastando, porque ele se esgota de tanto estar vivendo quase pelo outro. O sanguíneo praticamente vive pela outra pessoa. Mas é claro, você não pode pensar que o sanguíneo vai estar na sua vida para sempre. Por quê? Se o sanguíneo for colocado em contato com um assunto sério, ou que precise de uma responsabilidade maior, ou que seja alguma coisa que mexa com as deficiências internas dele, ele foge, ele some, entendeu? Então, se ele encontra uma pessoa que ele se sente intimidado por aquela pessoa, ou que ele teve alguma impressão com essa pessoa no passado, ou algo assim, ele, em vez de enfrentar aquilo, em vez de ele tentar bater de frente com aquilo, ele foge. Sabe o tipo de pessoa que terminou um namoro e aí nunca mais pode ver o ex-namorado na rua porque senão foge da pessoa? É o sanguíneo. O sanguíneo não consegue ir de frente com as coisas. Por isso, se você der algum desafio para um sanguíneo, você tentar levar o sanguíneo para algum lugar que ele não se sente bem, ele vai inventar 1000 desculpas e ele vai fugir. Tá? Então não tenta pressionar muito o sanguíneo porque não vai dar certo. Por outro lado, o sanguíneo, ele é uma pessoa que ele concorda muito facilmente com os defeitos que apontam pra ele. Muito provavelmente, tudo que eu tô falando aqui do sanguíneo, o sanguíneo que tá assistindo esse vídeo, ele tá assim, é verdade, nossa, é verdade, eu faço isso mesmo, meu Deus, nossa, é verdade. O sanguíneo, ele aceita muito facilmente as coisas que você aponta de errado pra ele. Porém, assim que você fala as coisas erradas que ele tá fazendo, ele pede desculpa logo, entendeu? E aí ele fica irritado se você continua falando as coisas. Porque na cabeça dele é assim, ó, amigo, eu já te pedi desculpa, troca de assunto, por que que tu tá batendo na tecla desse negócio errado que eu fiz se eu já pedi desculpa? Por quê? O sanguíneo, ele é imediato, ele é rápido, ele não gosta de se aprofundar nos assuntos, entendem? Por isso, o arrependimento é uma coisa muito difícil no sanguíneo. O sanguíneo raramente vai se arrepender de alguma coisa que ele fez. Ele se desculpa, ele procura não fazer, mas não quer dizer que ele se arrependeu, entende? Ele pediu desculpa pra você porque ele entende que o que você tá falando é interessante, é importante pra você, ele quer concordar e terminar com esse assunto, ele não quer focar. Porque o sanguíneo ele não gosta de focar nas coisas. Então, por isso, ele pede desculpa logo pra gente seguir o baile. Ele não gosta de ficar focando ali. Então, por isso, o arrependimento é uma coisa difícil, porque o arrependimento necessita de um exame de consciência, precisa que você pense bem no que você fez. E o sanguíneo não gosta disso. O sanguíneo, ele é sobrecarregado de atividades, e por conta disso, ele é uma vítima do esquecimento. Então, ele vive fazendo promessas que depois ele não cumpre. Ele faz as promessas para conseguir um nível de aceitação e ser agregado no grupo. Então, se ele vai, por exemplo, para a igreja, ele vai se dar bem com todo mundo e ele vai fazer uma promessa de que ele vai vir em todo grupo e que ele vai estar sempre presente. Para quê? Para ele ser aceito e agregado no grupo. Mas ele não vai cumprir. Dali uns 2, 3 encontros ele não vem mais. A mesma coisa se você vai convidar ele para uma temática, para um grupo de apoio, uma coisa assim. No começo ele vai ser bem fervoroso. Mas assim, depois de 3, 4 encontros já foi para baixo, entendeu? Já não vai mais. O sanguíneo, inclusive, ele é o temperamento que ele é tudo por todos, sabe? Então, ele é feminista, ele é contra a homofobia, ele é contra o racismo, ele é vegetariano, ele é vegano, ele é do churrasco, é a inconstância, é a hipocrisia. Ele é de tudo e por todos, só que por pouco tempo. Então, ele foi vegetariano, ele foi vegano, ele foi feminista. E assim vai indo. E esse ativismo do sanguíneo é o que mais dá na cara que ele tem um vazio muito profundo dentro dele. Porque ele tenta preencher isso com esse ativismo. Ele encontra um grande grupo que foca numa coisa e que faz muitas coisas por aquilo. Então ele acha que aquilo lá vai preencher o vazio que ele tá e ele adentra. Depois de uns 3, 4 encontros, quando ele vê que aquele vazio continua, aí ele troca. Entende? Então, o vazio do sanguíneo é um grande problema que ele tem que resolver. A princípio,
princípio, tá? A princípio, ele se interessa pelas emoções e conquistas dos próximos, das pessoas próximas a eles. Mas ele é incapaz de apreciar de verdade o bem que há no outro. Ai, Ana, como assim? Eu sempre aplaudo as vitórias dos meus amigos, do meu companheiro, da minha companheira. Eu sempre tô ali pra ajudar, pra tudo. Como assim eu não consigo ver verdadeiramente o bem da pessoa? Meu querido sanguíneo, você não consegue ver o bem verdadeiro das pessoas, porque para enxergar o bem verdadeiro das pessoas, você tem que se aprofundar na pessoa, se aprofundar na escuta, se aprofundar no silêncio, se aprofundar na compaixão, e você não consegue se aprofundar em nada, porque você não consegue ficar paradinho, quietinho, ali concentrado. Por isso você não consegue adentrar dentro da pessoa. Por isso, normalmente, os relacionamentos dos sanguíneos são muito inconstantes. Porque ele é muito pela pessoa. E ele quer que a pessoa seja muito por ele. E quando essa pessoa não é muita por ele, ele já acha que é indiferença, que é falta de amor, que a pessoa é fria, que a pessoa é egoísta. Quando, na verdade, às vezes a pessoa, ela é simplesmente introvertida. Ela é uma pessoa mais silenciosa, mais recatada, e o sanguíneo não consegue enxergar isso porque ele não consegue ter esse foco. Isso é o não enxergar o bem verdadeiro da pessoa. Você não consegue adentrar verdadeiramente na pessoa porque você não é capaz de sentar e escutar verdadeiramente aquela pessoa. Entende? Não estou dizendo que você não enxerga o bem nas pessoas. Estou dizendo que você não enxerga o bem profundo que há nas pessoas. E muitas vezes os seus relacionamentos não vão bem porque você não consegue parar e olhar verdadeiramente, profundamente para essa pessoa que está na sua vida. E para que isso aconteça, para que você seja capaz disso, só tem um caminho, que é parar, silenciar e se concentrar. Dando continuidade, então, ao nosso sanguíneo, nós estávamos falando sobre as relações com o sanguíneo. O que acontece? Muitas vezes, talvez, você vai dizer assim, mas eu paro e escuto a pessoa. E realmente, tem vezes que o sanguíneo, ele consegue, por exemplo, ficar assim por 20 minutos parado, conversando com você sobre assuntos profundos. Só que ele tá ali parado, conversando com você, só que a cabeça dele tá em outro lugar. Sabe aquele momento que você olha e o sanguíneo tá assim? Sim, claro. Na verdade, ele só tá concordando, mas a cabeça dele tá em outro lugar. Por isso que quando um amigo muito próximo do sanguíneo ou o companheiro do sanguíneo vai sentar e conversar sobre a relação com o sanguíneo e essa pessoa começa a expor os problemas da relação, o sanguíneo tende a tentar se livrar da culpa a partir de tipo, de um sentimento superficial. Ou seja, superficialmente ele diz que ele entende essa pessoa e que ele vai mudar. Só que a gente sabe que dali umas 2 semanas ele volta a fazer a mesma coisa. Então foi uma atitude superficial, uma promessa superficial. E essa mesma superficialidade, ela acaba acontecendo do quê? Quando as pessoas estão com raiva de uma atitude do sanguíneo, ele busca entreter as pessoas. Ele busca fazer a pessoa se sentir feliz, ele busca fazer a pessoa focar em outra coisa, para ela não ficar focando naquela raiva, naquela tristeza da pessoa. E isso é a empatia superficial do sanguíneo. Ele diz que ele é empático com você, só que na verdade ele é superficial. Essa empatia, ela não é profunda. A empatia profunda é sentar, é conversar, escutar aquela pessoa e tentar ao máximo compreender a pessoa. E o sanguíneo, ele não faz isso. Ele escuta a pessoa por um tempo e ele já tenta se desculpar e entreter a pessoa e fazer promessa para a pessoa que vai melhorar. E dali um tempo isso passa. Então, sanguíneo, você está me escutando, tá? Isso é uma coisa que você tem que melhorar. A sua inconstância te leva a uma superficialidade. E é por isso que normalmente os seus relacionamentos não dão certo. Comece a observar. Se você tem um companheiro ou uma companheira e o relacionamento não tá indo bem, tente realmente tirar essa superficialidade e se entregar na profundidade da escuta, do foco e da compreensão. Claro que em outro caso, também olhando pelo outro viés, quando alguém vai aconselhar o sanguíneo, você, pessoa colérica, fleumática, melancólica, que vai tentar aconselhar o sanguíneo, você cuida muito bem o que você vai falar pro sanguíneo. Por quê?
O sanguíneo, ele é um temperamento facilmente influenciável. É muito fácil influenciar um sanguíneo. Por isso que ele entra em tudo que é tipo de rodinha. Então, a pessoa que vai aconselhar o sanguíneo, ela tem que ser objetiva. Porque se ela ficar falando, o sanguíneo ele vai parar de escutar, a cabeça dele vai para outro lugar. E a última coisa que ele escutou de você é o que ele vai guardar para ele e ele vai tentar pôr em prática. E também é a questão da imposição. O jeito como você falar, o jeito como você portar é que vai chamar a atenção do sanguíneo para ele prestar atenção em você. Por isso, a pessoa que tem uma personalidade mais forte é que tem a tendência a influenciar mais facilmente o sanguíneo. Então, pessoas com alto status, com alto poder, pessoas com grupos sociais maiores são pessoas que tendem a influenciar o sanguíneo mais facilmente. Por isso, você que está vendo esse vídeo e é amigo de um sanguíneo, cuide muito bem as suas palavras, as suas atitudes perto do sanguíneo, porque às vezes inconscientemente ele pega isso para ele. Você pode perceber que se você tem um sanguíneo que convive com você diariamente, você pode perceber que ele começa a ter trejeitos bem parecidos com os seus, porque ele vai sugando aquilo para ele, ele é facilmente influenciável. Então você tem que cuidar que influência você está dando para o nosso querido sanguíneo aqui. Ajude o sanguíneo, certo? Sendo assim, por essa fácil influência, lembra lá no primeiro vídeo do colérico, eu disse que o barco que leva o vento que leva o colérico, né? A brisa que leva o colérico é a brisa do orgulho, né? O vento do orgulho. Já do sanguíneo, qualquer brisa, qualquer ventinho leva o barco dele. Qualquer coisa, tá? Mas também essa brisa dura pouco, né? Leva ele até um certo ponto e para. Não leva ele adiante. Então, ele precisa ter cuidado, você sanguíneo precisa também ter cuidado com as pessoas que você escolhe para estar ao seu redor. Porque essas pessoas, querendo ou não, influenciam você e influenciam o seu dia a dia. Por isso, a batalha fundamental desse temperamento é contra a distração das coisas externas, tá? Que impedem a concentração do interior do sanguíneo para confrontar esse vazio profundo que há dentro do sanguíneo. Tá? A principal batalha é essa, as distrações ao redor dele. Deixar essas coisas de lado para focar dentro dele. É a principal batalha que o sanguíneo tem. Por isso, nós vamos entrar naquela parte mais profunda do nosso vídeo, que é qual o sentimento profundo que existe dentro do sanguíneo. Lembra que no vídeo passado eu mostrei o pensamento profundo do colérico, né? Que era o medo da inutilidade dele levar as pessoas a ferir ele ou a rejeitarem ele. O pensamento profundo do sanguíneo é que ele não sabe quem ele é. Ele não sabe qual é a identidade dele. O sanguíneo não sabe. Sanguíneo, você que tá me vendo, se eu fazer a pergunta assim, quem é você, sanguíneo? Você vai saber me responder quem é você? O que é você? Como as pessoas veem você? O sanguíneo que deve estar vendo esse vídeo vai ficar assim. É uma boa pergunta. Não quer dizer, sei, eu sou. E aí, às vezes, de imediato, o sanguíneo vai querer responder quem ele é. Ah, ele é a profissão dele. Ele vai dizer a profissão dele. Ah, eu sou engenheiro, eu sou artista, eu sou, sei lá, fotógrafo, sabe? De imediato ele vai dizer isso. Ou a vocação dele, né? Ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou, né? Sou religioso, né? Mas a profundidade disso o sanguíneo não sabe, certo? A maioria dos outros temperamentos colérico, melancólico, fleumático sabem com decisão e firmeza dizer quem eles são, o que eles são e como eles são para as pessoas. O sanguíneo, ele fica muito em dúvida na hora de responder isso. Ele se sente muito indeciso. Por quê? A profundidade, o pensamento profundo do sanguíneo é que ele não encontra a identidade real dele. O vazio dele é tão profundo que ele não encontra uma identidade real. Quando ele para responder essas 3 perguntas, quem eu sou, o que eu sou e como sou aos olhos das pessoas, o sanguíneo, se você sanguíneo perceber, todas as respostas que você dá para isso aqui, na verdade, são influências de fora, são respostas de fora.
Você vai estar se baseando numa pessoa que é muito influente na sua vida, num momento que foi muito influente na sua vida, mas não é concretamente você, uma resposta própria sua. Então, naquela frase que a gente utiliza, né, ame ao próximo como a ti mesmo, o sanguíneo precisa focar em 3 coisas: quem ele é, quem é o próximo e o que é o amor, tá? A coisa que o sanguíneo mais odeia é profundidade, é refletir, é pensar profundamente. E o único jeito de tratar isso é realmente fazendo isso. Não tem outra solução, sanguíneo, sinto muito, né? Então, o sanguíneo, ele precisa aceitar. Olha pra mim, sanguíneo, foca agora, foca. Segura o vídeo aqui comigo, tá bom? Foca, tá? Você, sanguíneo, precisa aceitar que não é necessário o seu dedo em toda a situação e na vida de todo mundo. Que você não precisa estar em todos os lugares com todo mundo, em tudo que é coisa. E você precisa entender que você não é tão necessário assim como você pensa. Você acha que você é importantíssimo, que você é muito necessário pra vida. Não é, tá? E tira esses pensamentos da sua cabeça um pouquinho, tá? Tira. Não é necessário ter você em tudo que é lugar. Não é necessário ter o seu dedo na vida de todo mundo. Você não é tão necessário assim. Calma. Certo? Quando eu digo que você não é tão necessário assim, não leva pro ponto de que ninguém se importa com você. As pessoas se importam. A questão é que você não é tão necessário no ponto de, tipo assim, a pessoa não conseguir viver sem você, tá? Todos podem viver sem você. Todos conseguem seguir as suas vidas sem você. Não é porque você vai se afastar delas pra se conhecer que as pessoas vão ficar perdidas. O sanguíneo, uma das desculpas que o sanguíneo dá pra não parar a rotina dele é porque ele diz assim, ó, se eu não fazer as coisas, ninguém vai fazer. Se eu não for lá ajudar o ciclano, ele não vai conseguir fazer. Vai sim, sanguíneo. Se você não for fazer, alguém vai fazer sim, tá? Não é tão necessário assim a sua presença. Deixa as coisas um pouco de lado e foca um pouquinho em você. Só um pouquinho, tá? O que fazer para melhorar? Então, o que o sanguíneo precisa fazer para melhorar essa inconstância e preencher esse vazio que está dentro dele que causa tantas coisas na vida dele? Bom, a minha primeira recomendação é que você, querido sanguíneo da minha vida, comece a ler ditados breves, concisos, salmos, livros de sabedoria, que são assim, sabe, dia a dias, nesse dia faça isso, nesse dia faça isso. Que faça você pensar, nesse dia, pense nisso. Nesse dia, pense nisso, reflita nisso. Ditados, salmos, provérbios curtos, concisos, que façam você refletir um pouquinho. Isso já começa a trabalhar um pouquinho a sua reflexão, o seu pensamento interno, tá bom? Outra coisa que o sanguíneo precisa é praticar, para praticar a compulsão emocional dele, né, de querer responder na hora, de fazer tudo na hora, é silêncio absoluto. O sanguíneo precisa fechar as cortinas, fechar as portas, desligar tudo, tira o Wi-Fi da tomada, desliga o telefone, desliga o computador, desliga tudo. Ficar no silêncio absoluto por alguns minutinhos para se concentrar nele. Porque se tiver um único barulhinho, aquele barulhinho faz o sanguíneo se distrair. Então, o sanguíneo precisa também fazer esses minutinhos de silêncio. E esses minutinhos de silêncio precisam ser bem silenciosos, tá? Desliga tudo, fecha tudo e foca só em você e no pensamento que você quer ter nesse dia. Claro, é difícil. No primeiro vídeo, eu disse que o colérico, ele precisa de no mínimo meia hora por dia de meditação. Meia hora de meditação por dia para o sanguíneo é uma tortura. Então você, querido sanguíneo, não vai querer, porque eu sei que você vai querer sair aqui dizendo: eu vou me comprometer, eu vou virar um sanguíneo de verdade e hoje mesmo vou começar a fazer meia hora de meditação. Não faz isso, sanguíneo, não faz. Tô tentando aqui te ensinar, tá bom? Meia hora é muito para você, eu sei que é muita coisa. Não faz isso. Começa com uma coisa básica. 5 minutos. Bom? Fecha tudo, desliga tudo e por 5 minutos fica em total silêncio. Você nem precisa pensar. Só fecha sua boquinha e tenta não falar por 5 minutos, ficar totalmente em silêncio por 5 minutos.
Depois de uma semana que você ficou por 5 minutos, na outra semana você faz por 10 minutos. Na outra semana, por 15. E assim vai aumentando de 5 em 5 minutos, tá? Que nesse tempo daí você vai começar a adentrar dentro de você, a começar a pensar mais em você e focar um pouquinho mais em você. Vai dar certo, eu juro pra você. E você, querido outro temperamento que está vendo esse vídeo, ajude o sanguíneo a se concentrar. Quando o sanguíneo dizer, tô indo fazer minha meditação, não interessa se tem que fazer a comida, se tem que lavar a roupa. Por 5 minutos você pode deixar a panela lá quieta no fogão, a máquina desligada, tá? Deixa o ambiente silencioso pro sanguíneo, é só 5 minutos, tá? É importante, ajude, tá bom? Ajude. O sanguíneo, ele deve começar também nessa meditação a confiar no valor da meditação. Porque eu sei que o sanguíneo, ele fica pensando, gente, meditação, isso aí não funciona. Por mais que no começo não vai ter uma grande diferença na sua vida, sanguíneo. Acredite, com o passar do tempo, vai dar resultados. Confia, foco, bom? Claro que de longe, a virtude importante que o sanguíneo tem que praticar é a perseverança. O colérico a virtude que o colérico precisa buscar é a humildade, e a que o sanguíneo precisa é a perseverança. A sua inconstância, querido sanguíneo, irrita as pessoas e afasta as pessoas da sua vida. Por isso você precisa ser mais perseverante. Então lembra quando eu disse lá para você buscar ditados, salmos, mais concisos, livros de sabedoria para você ler? Então, procure que tenham a ver com perseverança, para você começar a pensar, a refletir sobre a perseverança e botar a perseverança no seu dia a dia, tá bom? A primeira perseverança que você tem que botar em prática é a perseverança na meditação. Eu vou cobrar de você, sanguíneo, e a pessoa que está vendo esse vídeo e tem um sanguíneo na vida, cobre a perseverança na meditação. O resto ele vai melhorar. Se ele conseguir ser perseverante na meditação, já vai ser um grande degrau que ele sobe na vida, tá? O que pode ajudar o sanguíneo na perseverança? Lista, tá? Querido sanguíneo da minha vida, tô te dando uma dica prática do dia a dia. Pega um caderninho, pega uma caneta e anota. Hoje eu vou acordar na hora tal. Aí na hora tal eu vou tomar café da manhã. Na hora tal eu vou sair de casa. Na hora tal eu vou fazer tal coisa. Na hora tal eu vou fazer tal coisa. Na hora tal eu vou fazer tal coisa. Faça isso e siga essa lista à risca. Mas arrisca, que nem remédio de faixa preta, tá? Arrisca no horário certinho. E lembrando, senhor sanguíneo, que nessa lista você tem prioridades. A primeira prioridade é a sua vida espiritual e emocional. Ou seja, a sua meditação, o seu livrinho da perseverança, tá? A sua oração, se você é uma pessoa religiosa, a sua oração, tá bom? A segunda prioridade é a sua família, seus pais, seus filhos, as pessoas próximas a você, tá bom? A terceira prioridade é o seu trabalho. Sabe aquele da sua carteira assinada, aquele que você tem que bater ponto? Essa é a sua terceira prioridade. E aí a quarta e a quinta prioridade vão ser as outras coisas. Vai ser visitar alguém, vai ser ir tomar um chopp, vai ser ir numa baladinha. Essa vai ser a quarta e a quinta prioridade. As 3 prioridades principais são essas que eu te falei agora, que você tem que seguir à risca. Porque você tem a mania de encher a sua agenda com o 4º e o 5º item, e o 1º, 2º e 3º item ficam lá pras cucuia, tá? Comece a botar a prioridade na ordem certa, certo? Fazendo essa listinha já vai dar uma ajudada aí nesse teu imediatismo, nesse teu frenesi, tá? Além disso, tá? O sanguíneo, ele deve ser absolutamente recuso a adentrar em novos projetos, a novas solicitações, até que a lista de prioridades que ele botou lá esteja completamente feita e habitualmente sendo seguida, tá? Então, você vai fazer a sua listinha de prioridade. E até que essa listinha de prioridade não tenha entrado na sua rotina de fato, você não entra mais em nenhum projeto, você não entra mais em nenhum grupo, em nenhum ativismo, nada. Foca aqui, tá? Se você conseguir fazer na sua rotina aquelas 3 primeiras prioridades, depois que aquilo for realmente 3 prioridades diárias da sua vida, que você não consegue viver sem, aí sim tu vai buscar outras coisas pra fazer.
Antes disso, nem pense em adentrar naquele grupo do WhatsApp, naquele projeto de feira de ciência, nada disso, tá? Diga não. Sanguíneo, você tem que começar a aprender a palavra não. A palavra não tem uma forte influência na vida. E principalmente na sua. Tem que ter. Comece a dizer não para as coisas. Os exageros, as hipérboles, tá? Elas são uma norma do sanguíneo, tá? Então você, temperamento que convive com o sanguíneo, não se espante pelo exagero, porque ele é exagerado por natureza, tá? Tudo é o extremo para ele, tá? Ou ele tá extremamente bravo, ou ele tá extremamente feliz, ou ele tá extremamente ativo, ele tá tudo no extremo, tá? Então, você tem que começar a ter um pouquinho de paciência e começar a olhar pro sanguíneo e dizer, sanguíneo, querido, tá exagerado hoje, não tá? Vamos focar um pouquinho? Por isso que a diversão, senhor sanguíneo, tem que se restringir a momentos determinados. E só depois das obrigações terem sido feitas, tá? Então, você, pessoa que convive com o sanguíneo, quando o sanguíneo vem dizer assim, vamos tomar um sorvete, vamos pra festa, vamos descer na praça tomar um chimarrão, vamos fazer uma festa surpresa, vamos fazer uma festa fantasia. Pense, essa criatura abençoada que Deus botou na minha vida, fez todas as obrigações que ela fez no dia? Fez tudo que tinha que fazer? Porque se você olha na cara da pessoa e você vê que ela não fez, não aceita o convite, tá? Porque quando você aceita o convite imediato do sanguíneo, você abre as portas para ele querer fazer isso sempre. Você não ajuda ele a entrar na rotina. Você tem que ajudar o sanguíneo a entrar na rotina. Como que você ajuda o sanguíneo a entrar na rotina? Dizendo, hoje não dá. Bah, em cima da hora, não dá. Bah, eu tenho muitas coisas pra fazer, você também não tem muita coisa pra fazer? Vamos fazer as nossas coisas primeiro, depois a gente pensa nisso, tá? Comece. Uma coisa boa é que o sanguíneo, ele é muito aberto a opiniões. Então, dê a sua opinião sincera que ele vai ser aberto, ele vai sacar na hora, tá bom? E você, querido sanguíneo, tá? Foca nisso. A cervejinha, o sorvetinho, o chimarrão, a festinha, só depois de ter feito tudo que tava na listinha de tarefas, tá bom? Eu sei que você tá olhando pra mim dizendo, ai, mas eu tenho o direito de me divertir. Eu passo o dia inteiro nessa casa cuidando desses filhos. Eu passo o dia inteiro no trabalho fazendo um monte de planilha. Eu tenho o direito de me divertir. Tem direito de se divertir. Mas em momentos determinados e após todas as tarefas estarem sendo feitas, tá? Porque você tem essa mania de começar e não terminar a tarefa. O sanguíneo, ele busca não admitir os sentimentos negativos dele. Tá? Como, por exemplo, raiva, tristeza, depressão, desespero, porque na cabeça do sanguíneo, ele pensa assim, ó, não, eu não posso me sentir assim, eu devo estar feliz, alegre o tempo todo, tá? Por isso que normalmente a depressão, a ansiedade é muito difícil de você perceber no sanguíneo, porque ele disfarça isso muito bem, disfarçando com alegria e felicidade, né, mascara muito bem isso com essa alegria, essa determinação toda dele, tá? Por isso que o sanguíneo extremo, ele revela, né, por esse ativismo dele, por essa alegria toda dele, esse exagero todo dele, a inconstância e a necessidade que ele tem de estar em paz. O sanguíneo, no fundo, ele quer buscar paz interior. Só que como ele não sabe pra onde ele vai pra buscar essa paz interior, é que ele se enche de todas essas coisas, de todas as pessoas, de todas as experiências, e quando ele vê, ele tá turbulado, cheio de coisa. E aí ele tá com ansiedade, ou ele tá com depressão, ou ele tá com estresse, e ele não fala isso pra ninguém, porque ele é a pessoa alegre, ele é a pessoa divertida, ele não pode ter problemas. Então você, que é uma pessoa que convive com o sanguíneo, busca enxergar se ele tá muito tarefado, busca enxergar se ele tá sofrendo de ansiedade, se ele tá sofrendo de depressão, se ele tá sofrendo de estresse e dizer, sanguíneo querido, estamos aqui, quer conversar? Que tal a gente dar uma pausa? Vamos respirar e tentar encontrar o que tá acontecendo nessa vida aí, querido? O sanguíneo, ele só vai ver o progresso dele, né, dessa calmaria gradual. Portanto, o seu temperamento, tá? Ele tem que diminuir cada vez mais a tendência a exagerar nas ações e nas respostas imediatas. Sanguíneo, você que tá me vendo aqui, as coisas só vão melhorar. As coisas só vão começar realmente a demonstrar que estão melhorando quando você cada vez mais diminuir
diminuir o seu ritmo, o seu frenesi. Quanto mais você diminuir o seu frenesi, mais você vai ver que as coisas vão melhorar. Quanto menos você for imediato, de cara você querer dizer sim, de cara você querer dar resposta para aquela discussão, quanto menos você fazer isso, mais você vai ver que as coisas vão andar de um jeito melhor, de um jeito mais calmo e do jeito que você quer tanto buscar essa paz interior, tá bom? Pouco a pouco, a quietude que o sanguíneo, né, vai chegando, vai levar ele para uma manifestação de melancolia. Os primeiros sintomas de que o sanguíneo está amadurecendo é a melancolia. Então ele vai começar a pensar, eu tô me sentindo um nada, um horror, eu não faço mais nada direito, eu sou um inútil, tá? Então, por isso, o sanguíneo precisa oferecer esse sentimento para as pessoas que estão ao redor. Não guarda isso para si, tá bom? E pessoas que estão ao redor do sanguíneo, quando vocês começarem a ver que ele vai começar a botar a meditação em prática, o exame de consciência em prática, ele vai começar a demonstrar melancolia, estejam do lado do sanguíneo e deem apoio para ele. Mostrem que ele não é um inútil, que ele não é um nada, que ele tá sim fazendo coisas boas. Tá? E quando ele for se abrir, aceite esse coração aberto. Para que assim o sanguíneo possa perceber que ele não está sozinho, certo? O sanguíneo ele tem muito medo de ficar sozinho. Então, as pessoas que estão ao redor do sanguíneo precisam acolher essa nova caminhada que ele vai fazer, apoiar essa nova caminhada e estar sempre lá mostrando que ele não está sozinho. Querido sanguíneo, você não está sozinho. Se você se sentir melancólico, se você sentir que você está sendo um inútil, enfadonho, põe esse sentimento para fora, converse com alguém, que as pessoas vão te acolher e as pessoas vão te ajudar. Esse foi o vídeo de hoje sobre sanguíneo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!